E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Juiz das garantias. Tema que o STF tem se debruçado, ou deveria ter se debruçado, há muito mais tempo, desde a aprovação e início de vigência, antes disso a sanção dessa lei 13.964, conhecida como o pacote anticrime. E vejam que o juiz das garantias é algo inerente ao processo penal de natureza acusatória, como é no Brasil. Mas por que tamanha polêmica, se é justamente para resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana, do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas? Por que isso? Bom, discussão essa que obviamente não encerrou com o juiz das garantias, ainda mais do jeito que o STF declarou a constitucionalidade. Vamos ver detalhadamente a seguir a respeito da declaração de constitucionalidade do juiz das garantias. Juiz das garantias é declarado constitucional e deve ser implantado em até 2 anos, segundo o Supremo Tribunal Federal. O juiz das garantias assegura o respeito aos direitos fundamentais dos investigados em concordância com o que foi consagrado pela Constituição Federal e reduz o risco de parcialidade nos julgamentos. Sua criação é uma opção legítima feita pelo Congresso Nacional e deve ser implementada em todo o território brasileiro de forma obrigatória, não facultativa. Com base nesse entendimento, o STF decidiu pela implantação obrigatória do juiz das garantias em até 12 meses, com a possibilidade de uma única prorrogação por igual período. Na prática, portanto, a novidade deve funcionar em todo o país, em no máximo 2 anos, o que não é uma novidade, vamos combinar. Após 10 sessões de julgamento, de discussão sobre o tema, venceu a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, entendeu que cada tribunal pode optar por criar ou não a figura dos juízes das garantias, mas não foi acompanhado por nenhum colega quanto a esse ponto, embora tenha vencido em outros. Ora, ficar a critério do Poder Judiciário local? Complicado, né, ministro Fux? Bem complicado isso. Ou seja, nenhum desses órgãos iria criar. Seguindo, o ministro Dias Toffoli colocou o seguinte: a instituição do juiz das garantias veio a reforçar o modelo de processo penal que é preconizado pela Constituição Cidadã, pela Constituição de 88. A nova ordem passou a exigir que o processo não fosse mais conduzido prioritariamente como veículo de aplicação da sanção penal, mas que se transformasse em instrumento de garantias do indivíduo em face do Estado. Fecha aspas. Isso é óbvio. De igual forma, mostra-se formalmente legítima, sob a ótica constitucional, a opção do legislador por instituir no sistema processual penal brasileiro a figura do juiz das garantias. Trata-se de uma legítima opção feita pelo Congresso Nacional no exercício de sua liberdade de conformação e de legislar, que, sancionada pelo Presidente da República, de modo algum afeta o necessário combate à criminalidade. Fecha aspas. Vejam que o STF também analisou outros pontos da lei anticrime, que a gente já referiu, é a 13.964 de 2019. Os ministros entenderam, por exemplo, que a competência do juiz das garantias acaba no oferecimento da denúncia e não
em sua recepção, o que alargaria o tempo de atuação do juiz das garantias. Por outro lado, o plenário estabeleceu ainda a necessidade do Ministério Público informar ao juiz competente sobre a existência de todo tipo de investigação criminal e também o entendimento de que o juiz das garantias deve atuar junto em casos criminais de competência da Justiça Eleitoral. Bom, aqui são duas coisas distintas. A primeira situação, que até foi algo mencionado pelo ministro Alexandre de Moraes durante o seu voto, ou no seu voto, com relação aos PICs, procedimentos investigatórios criminais, ou investigatórios criminais, tá? Por quê? No momento em que o Ministério Público também tem a possibilidade de realizar a investigação criminal, ele o faz por meio de PICs, ou procedimento investigatório criminal. Neste caso, também deve ter o acompanhamento de um juiz das garantias, justamente para prestigiar a imparcialidade. Ora, mas se um procedimento investigatório criminal, como no caso de um inquérito policial, não tem contraditório, não tem ampla defesa, bom, mas aí estamos tratando de um órgão que é fiscalizador da lei. Ele tem que aplicar a lei, inclusive também, principalmente, nos procedimentos dos quais ele é o titular, que ele está demandando a investigação, no caso, nos PICs, tá? Procedimento investigatório criminal, PIC, ou, no plural, PICs. E, nessa sequência, entendeu-se que também é necessária a atuação do juiz das garantias na Justiça Eleitoral, em crimes ou casos criminais de competência da JE, da Justiça Eleitoral. Os magistrados, no caso os ministros do STF, também decidiram pela inconstitucionalidade da previsão, segundo a qual, em comarcas com apenas um juiz, os tribunais deveriam criar um sistema de rodízio entre magistrados, para que juízes que atuam na fase pré-processual não atuassem no julgamento, e vice-versa. Para os ministros, o trecho violou o poder de auto-organização dos tribunais. Ao propor o prazo de 12 meses para a implantação da novidade, a contar da data de publicação da ata do julgamento, o que vai demorar ainda, e conforme diretrizes do CNJ, o ministro Toffoli afirmou que a possibilidade de prorrogação depende de uma justificativa por parte dos tribunais e que seja aceita pelo CNJ. Parênteses, vamos combinar que essas justificativas serão aceitas. Mas também devemos combinar aqui que não é uma total novidade. O CNJ já vem cobrando aplicação e observância do juiz das garantias pelo território brasileiro. O Rio Grande do Sul é um caso desses. Então, não é uma completa novidade. É sim uma preguiça, um descaso do Poder Judiciário em não ter aplicado isso. Esperaram para saber qual é que seria o entendimento do STF a respeito do juiz das garantias. Mas, ora, só um pouquinho. Desde 2019, claro, porque o ministro Fux não pautou antes o julgamento dessas ações declaratórias de inconstitucionalidade. Ele deixou transcorrer o prazo. E assim foi. Então, observem bem isso. Muito importante. E as decisões foram construídas com o envolvimento, obviamente, dos ministros e debates muito acalorados, tá? Tanto que o ministro Fux, relator, como o ministro Toffoli, que foi a divergência, ajustaram ou alteraram diversos pontos de seus votos durante o julgamento, a partir de posicionamentos levantados
por outros colegas no decorrer de suas manifestações. A atuação do juiz das garantias em processos criminais de competência da JE, da Justiça Eleitoral, exemplo, foi um ponto levantado pelo ministro Alexandre de Moraes e posteriormente incluído nos votos dos demais magistrados. Ocorreu também a mesma situação com relação aos 12 meses que haviam sido propostos pelo ministro Toffoli. De início, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, propôs 18 meses. Posteriormente, acabou acompanhando o Toffoli. Ou seja, 18 mais 18, vamos combinar, 36 meses para essa implantação. Bom, pelo menos ficaram nos 12. Ao criar o juiz das garantias, a lei pacote anticrime buscou reduzir o risco de parcialidade nos julgamentos. Com a medida, esse magistrado fica responsável pela fase investigatória. Entre as suas atribuições está de decidir sobre requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar e sobre a homologação do acordo de colaboração premiada. Vejam que o julgamento do juiz das garantias deveria ter ocorrido há muito mais tempo, não agora em 2023. E por isso que se ressalta que não é uma novidade, já se sabia que existia na lei essa figura, só que a aplicabilidade desse trecho da lei foi restringida. Ela ficou em suspenso até julgamento dessas ações declaratórias de inconstitucionalidade. Ocorre que, vejam, votaram na última sessão do STF a respeito desse tema os ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber. 4, tá? 4. Para o ministro Barroso, apesar de o juiz das garantias não ser, em sua opinião, a solução para os problemas do sistema penal brasileiro, é uma alternativa legítima do Legislativo. Gostando ou não, foi uma decisão legítima do Legislativo, de modo que, não havendo incompatibilidade com a Constituição Federal, o nosso papel é acatar a vontade do legislador. Fecha aspas. Para a ministra Carmen Lúcia, o Instituto é benéfico, no sentido de que busca o aperfeiçoamento de um processo que precisa ser aperfeiçoado e tende a se colocar ao aperfeiçoamento permanente. Então, sempre em aperfeiçoamento. O ministro decano, Gilmar Mendes, citou o conluio entre procuradores da Lava Jato de Curitiba e o ex-juiz Sérgio Moro, atualmente senador, ao defender o juiz das garantias. Também falou da, abre aspas, Operação Ouvidos Moucos, que levou ao suicídio do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier. E aí ele traz uma fala que nós vamos colocar aqui, que ela é muito impactante. Quem acha que tudo isso é normal e não são necessárias reformas estruturantes para evitar a repetição desses escândalos, certamente não está lendo a Constituição e nem conhece o CPP, Código de Processo Penal. Segundo o ministro, ainda, a criação do juiz das garantias assegura mecanismos indutores de imparcialidade do magistrado, favorecendo a paridade de armas, presunção de inocência, controle da ilegalidade dos atos investigatórios invasivos, contribuindo para uma maior integridade do sistema de justiça. Isso é de suma importância entendermos. Por quê? Porque nós vamos fazer agora um resumo para aqueles que talvez tenham adiantado o vídeo ou peguem só um recorte lá no Instagram, no Facebook, para que vocês consigam entender quais foram os pontos que foram
alterados, não é bem alterados, né, porque o judiciário não legisla, mas que foram declarados inconstitucionais, descabidos, enfim, que não têm aplicabilidade. Nós já falamos aqui do prazo de 12 meses para implantação, prorrogável por mais 12, e o tribunal respectivo, se não o fizer, terá que apresentar justificativa ao CNJ. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, o juiz das garantias, a sua competência, ela termina com o oferecimento da denúncia. E a análise será, então, passará à distribuição do juiz da persecução penal, da instrução penal, que também decidirá eventuais questões pendentes. Detalhe, isso é denúncia. Prisão. Em até 10 dias após o oferecimento da denúncia ou queixa, o juiz da instrução e julgamento deverá reexaminar a necessidade de medidas cautelares em curso. Por quê? Isso também, dentro do aspecto prisão, a revogação da prisão cautelar de forma automática, se não cumprido o prazo, foi declarada inconstitucional pelo STF. Por quê? Afastando-se a regra que previa o relaxamento automático porque ilegal a prisão, caso as investigações não fossem encerradas no prazo legal, segundo essa decisão, o juiz poderá avaliar os motivos que motivaram sua declaração. Complicado, né? A pessoa aguardando lá presa, não tem revogação. Não, porque não tem, é muito pouco tempo para cumprir. Complicado. Qual é o alcance, né? Para o que serve essa alteração no CPP? As normas relativas ao juiz das garantias não se aplicam aos processos de competência originária do STF e do STJ, regidos pela Lei 8.038 de 90, que trata sobre os processos de competência originária que tramitam nas cortes superiores. Aos processos de competência do Tribunal do Júri, aos casos de violência doméstica e familiar e às infrações penais de menor potencial ofensivo, que são de competência dos GCRIMs. O juiz das garantias atuará nos processos criminais da Justiça Eleitoral, como a gente já havia dito antes. Outro ponto, que daí para deixar claro, tá? Então, investidura. Foi afastada a regra que previa a designação do juiz das garantias. Designação. Por quê? Segundo a decisão, o juiz deverá ser investido conforme as normas de organização judiciária de cada esfera da justiça, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelos tribunais. Outro ponto, para deixar claro, o controle das investigações no caso dos PICs, prazo de 90 dias, de até 90 dias contados da publicação da ata do julgamento, para que os representantes do MP encaminhem, sob pena de nulidade, todos os procedimentos de investigação, os PICs e outros semelhantes, independentemente da instalação do juiz das garantias. Então, 90 dias a contar da publicação do acórdão, tá? Nesse caso também, ali, contraditório, deverá ser realizado em audiência pública e preferencialmente oral, ou que não afasta a possibilidade do juiz realizar a audiência quando houver risco para o processo ou adiá-la em caso de necessidade. O que paira no ar é com relação às mudanças drásticas que foram realizadas, e não de maneira precisa nesse texto, ou nos textos envolvendo o juiz das garantias, lá no CPP. E por quê?
tá? Tem pontos ali que eles não fazem sentido. A lei ela foi estabelecida para garantir o mínimo de imparcialidade, de que o juiz não fosse contaminado, que o seu pensamento, a sua jurisdição, a sua judicatura a partir da jurisdição fosse exercida de maneira imparcial, sem a contaminação a partir dos PICs, por exemplo, sem a contaminação do inquérito policial. Mas será mesmo que o STF garantiu isso? Não. Foi ao contrário do que a lei estava prevendo. Olha só, ou olhem só. Foi declarada a inconstitucionalidade do dispositivo que proibia o juiz que tivesse admitido prova declarada inadmissível de proferir a sentença ou o acórdão. Estranho, né? Faz sentido isso? Audiência de custódia. A audiência de custódia poderá ser realizada por videoconferência. Quando estabeleceram o poderá, leiam será. E aí como que os advogados pleitearão para que tenha o contato do preso, da presa, com o juiz ou a juíza, com o magistrado, para ver. Vocês acham que uma audiência por videoconferência realizada dentro de uma casa prisional dá garantia para aquela pessoa que está presa de que ela realmente possa falar tudo o que aconteceu com ela? Em que mundo que os ministros do STF vivem? Não digo todos, mas uma boa parte. Em que mundo? Em que mundo que não se contempla a realidade? Ao invés de só ficarem lá no plenário ou nas sessões virtuais, deveriam voltar às raízes na primeira instância. Tanto aqueles que são juízes de carreira, promotores ou advogados, para verem qual é a realidade. No momento que faculta, que coloca poderá, tenho certeza que será de forma integral a videoconferência. Será por vídeo. Vão deixar para outras situações, para não todos os casos. Não se cobrará mais da SUSEP a não trazer o preso, não levar o preso para a audiência. Porque está ali, poderá. E vejam que, outro ponto, remessa dos autos. A remessa dos autos ao juiz da instrução passa a ser obrigatória. A norma que previa a permanência dos autos com o juiz das garantias foi declarada inconstitucional. Ou seja, traduzindo, o inquérito continuará no processo. Então, para que juiz das garantias? Se o juiz posterior, ele terá acesso ao inquérito. Para quê? É só para fazer de conta. Aliás, o que me parece que vai acontecer, acho difícil que todos os estados tenham condições financeiras, o Rio Grande do Sul certamente vai alegar que não tem, é de ter um juiz das garantias em cada comarca, ou em cada vara criminal, ou ter uma vara só das garantias. O que me parece a tendência é de montarem núcleos, por exemplo, no litoral norte, aqui no Rio Grande do Sul, núcleo na região central, na região da Campanha, na região do Planalto, não sei, na região sul. Muito provavelmente farão dessa forma. E aí, por isso, a audiência por vídeo.
não se levará o preso até o juiz, até a juíza, a presa até o juiz, até a juíza. Pois é. O que é para ser em benefício traz um malefício. E, obviamente, a regra de transição, vejam só, isso me parece lógico dentro desse arcabouço. A eficácia da lei não acarretará nenhuma modificação do juízo competente nas ações que já tenham sido instauradas no momento da efetiva implementação do juiz das garantias pelos tribunais. Ou seja, tem 12 meses, prorrogável por mais 12, não se aplica aos casos que já tenham ações penais instauradas. E detalhe, a ação, eles estão considerando a ação desde o início, desde o APF, não só desde o recebimento da denúncia. Então vai demorar muito tempo ainda para que se observe de forma plena o juiz das garantias. O que se vê é um lado bom, que é o reconhecimento de constitucionalidade de algo que nem se discutia realmente que era inconstitucional, a não ser nessas ações, e o relator ali no STF, o ministro Luiz Fux, que tinha uma visão completamente distorcida a respeito do juiz das garantias, que parece que não é para aplicar o contraditório e ampla defesa, não é para aplicar a paridade de armas, porque obviamente, para que isso, né? Para que o processo penal brasileiro é tão bom? Só que não, obviamente que não. Então, um juiz das garantias à brasileira, como de costume, a brasileira, que tem o intuito de imparcialidade, mas não se sabe se realmente será imparcial. Tem o intuito de observância das garantias da pessoa privada de liberdade, seja temporariamente, seja de maneira definitiva entre aspas, porque não há prisão perpétua no Brasil, mas uma sentença definitiva. Isso deve ser analisado de maneira crítica, fria e crítica, para entender como que se distorce algo que é bom, mas conseguiu se distorcer para não encarar o avanço que deveria ser encarado, e porque o judiciário não gosta de ser criticado por suas práticas ilegais, por aquilo que não observa a dignidade da pessoa humana. Está aí, o juiz das garantias à brasileira. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de nos seguirem lá no @descomplicadireito01 no Instagram, no formato podcast, no Spotify e em outras plataformas de audiomúsica, e se inscrevam também no nosso canal do Telegram, cujo link consta aqui na descrição do vídeo. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Até mais.